Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar mais uma vez de livro e hoje eu trouxe para a gente conversar sobre a morte de Ivan Ilitch de Lev Tolstói. É o meu primeiro contato com o russo, então eu observando algumas meninas, como eu disse, estou nova nas questões de leitura e aí venho acompanhando meninas que falam sobre livros e elas falam que a melhor porta de entrada são os clássicos pequenos. Tolstói, essa é a terceira obra que ele escreveu. A primeira foi Guerra e Paz, depois Ana Karenina, que está ali na minha lista de leitura para o futuro. Essa é uma novela, como você pode olhar, é um livrinho curto, tem apenas 95 páginas. Ela foi escrita em 1886. Quando Tolstói escreveu essa novela, ele estava passando por uns processos de crise existencial. Ele estava mudando de religião, ele era de família nobre, mas estava adotando um novo estilo de vida. Então, parece-me que ele colocou aqui as questões que ele vinha, que ele estava passando, aquela crise momentânea existencial que ele estava passando, ele aí acabou tendo... esqueci a palavrinha agora, para escrever esse livro. Bom, esse livro, a gramatura dele é boa, a folha é fina, a letra é média, o espaçamento entre uma letra e outra é bom, os capítulos são pequenos, no fim de cada parte é que tem uma notinha, mas são pouquíssimas notas, ele é fluido. Bom, as minhas impressões sobre esse livro é o seguinte: todas as vezes que eu olhei, eu não tenho problema com spoiler. Eu não tenho problema nenhum em saber do livro, principalmente porque estou entrando nesse meio agora, e aí eu percebo que não tem como a gente entrar sem um embasamento. Então eu pesquiso sim, eu escuto muito as resenhas das meninas. O que você vai escutar hoje é uma opinião de uma pessoa que não entende muito ainda desse mundo de leitura. Eu vou falar a minha percepção sobre esse livro. Não é uma resenha especializada, digamos assim, é só o meu ponto de vista. E eu observei que as meninas, elas falam muito, as que falaram sobre a questão desse livro, na questão da morte, da crise existencial. E o que eu vi mesmo nesse livro foi que Ivan Ilitch, ele construiu uma vida sem vínculos. Para mim, ele apenas construiu uma vida sem vínculos e no final da vida, essas faltas de vínculos reverberou. Bom, Ivan Ilitch, como o próprio nome já diz, trata da morte dele. E o livro, ele já começa falando a morte de Ivan Ilitch, já informando que Ivan Ilitch morreu. Ele é um livro em que em todos os momentos que você vê ele falando, porque o primeiro capítulo vai tratar de como foi que foi avisado no trabalho, como a mulher estava se comportando pós-mortem, o interesse dela pós-morte dele. E aí ele foi, depois, a partir do segundo capítulo, ele vai informando como era a vida dele. Foi um juiz de paz, foi uma pessoa bem-sucedida. Esperou algumas promoções melhores, acabou que quando chegou, ele por 2 vezes perdeu essas oportunidades. Decresceu um pouquinho, depois novamente voltou a ascender na vida profissional. A questão é que em tudo isso ele queria simplesmente uma decência para a sociedade. Quando Ivan Ilitch escolheu a mulher para casar, ele escolheu ela não por ela ser a mais bonita, mas ela também não era feia. Ele não escolheu por ela ser a mais rica, mas ele a escolheu porque queria mostrar para a sociedade e na cabeça dele que aquela mulher tem um aspecto decente. Ele também visionava que num futuro ela tivesse um ordenado e logo assim a vida deles iam ser uma vida decente para a sociedade. Ivan Ilitch, ele teve uma vida que eu acho assim que tudo dele, eu acho não, foi dessa forma que eu vi, tudo dele era: eu vou mostrar para a sociedade que eu estou bem, a minha vida está bem. Ele ele passou 17 anos casado, antes de ser acometido com um problema e vir a óbito. E o casamento dele, nos primeiros tempos, ele até julgou que fosse um casamento muito bom. Depois do nascimento dos filhos, aí ele teve começou os problemas no casamento dele, mas ele não queria que
ficasse exposto para a sociedade o que acontecia. Então, ele se refugiava no trabalho. No casamento dele não estava bom, mas para a sociedade, para mostrar para a sociedade que o casamento dele era bom, ele mostrava uma decência. E aí ele ia para o trabalho. Só que lá no trabalho ele também era uma vida sem vínculos, ele não tinha vínculos afetivos no trabalho. Ele queria ir lá, fazer o trabalho dele e voltava para casa. Ele se afundava no trabalho dele, mas voltava para casa, sem vínculos emocionais. Eu separei aqui umas partes só para me fazer uma leitura para vocês. Ó, muito cedo, não mais que um ano depois do casamento, isso falando do casamento dele, Ivan Illich compreendeu que a vida conjugal, embora apresentasse algumas comodidades, era no fundo uma tarefa muito árdua e complexa, que necessitava, para que fosse cumprida, ou seja, para que se levasse uma vida decente, aprovada pela sociedade, que se elaborasse um posicionamento específico, assim como acontecia no trabalho. Então ele colocava a vida dele, as necessidades dele, para ser, meio que para ser visto pela sociedade. Se o casamento dele estava ruim, mas essa sociedade tinha que saber que estava bom. O casamento dele era um negócio. Ele tratou o casamento dele como um negócio para a sociedade. E aí, no trabalho dele. Outra anotaçãozinha que eu coloquei aqui, ó. Tão logo terminasse sua relação profissional, também terminava qualquer outra relação. Para a vida dele, ele não levava traços do trabalho, traços afetivos do trabalho. Ele ia trabalhar e voltava. Ivan Illich construiu uma vida sem vínculos. É claro, o que você está vendo aqui é a posição de uma pessoa leiga nos questionamentos de leitura. O que eu estou tentando repassar, o que eu entendi. Tem pessoas que veem essa morte de Ivan Illich, esses questionamentos pós a morte não, perdão, antes da morte, ali quase morrendo, como uma questão filosófica, e não que esse livro não tenha, ele tem sim, o aprofundamento filosófico, mas eu na minha leitura percebi que ele criou a situação de, não criou laços, e esses laços no finalzinho da vida fizeram falta para ele. Ivan Illich, ele criou uma vida de aparência, e essa vida de aparência, quando chegou no finalzinho da vida dele, fez falta os vínculos que ele deixou para trás. Outra anotação que eu fiz aqui, Ivan Illich ficou sozinho com a consciência de que sua vida era envenenada e estava envenenando a vida dos outros. E o veneno não estava enfraquecendo, mas sim penetrando cada vez mais em toda a sua existência. Era preciso viver assim, à beira da ruína, sem nenhuma pessoa que o compreendesse nem sentisse pena dele. Bom, em meio a tudo isso, Ivan Illich tinha um criado que o ajudava. Vamos chegar no problema de Ivan Illich. Era uma pessoa decente para a sociedade. Ele teve seu momento de ascensão no trabalho. Mas antes de continuar, se você está comigo até aqui, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreve para dar uma valorizada e crescer meu canal, tá bom? Dando continuidade. Ivan Illich, ele teve uma vida de ascensão. Aí ele depois queria ele estava esperando, depois de muito tempo em um trabalho, umas promoções, e aí acabou que por 2 vezes essas promoções não vieram. E aí ele vai para o interior, leva a família para o interior de São Petersburgo, e aí ele decidiu, eu vou correr atrás de uma vida melhor. Por quê? O ordenado que ele recebia não dava para manter a aparência para a sociedade que ele queria mostrar, a decência que ele queria. O dinheiro, o ordenado dele era menos do que o que ele estava aparentando. Então ele resolve ir aos superiores em São Petersburgo para pedir um trabalho melhor. Só que nesse trajeto para lá, ele encontra alguém no trem, né? Trem 1886, ele encontra alguém no trem e esse alguém dá uma notícia a ele e ele percebe que a vida dele vai começar a mudar. E realmente muda. Ele tem um novo emprego, ele tem ascensão no emprego. E agora aquele ordenado que ele recebia, ele recebe um pouco mais e o valor que era ordenado agora é uma gratificação. Então ele começa a receber muito bem. Então Ivan Illich,
avisa a família que vai ter mudança de vida e ele fica em São Petersburgo organizando a casa, porque ele queria que a casa dele tivesse uma aparência decente para receber pessoas, para que as pessoas da sociedade o vissem como um homem decente, como um homem participativo dessa sociedade. Acontece que ele mesmo está organizando a casa dele e aí ele vai pregar uma cortina, coisa boba, uma queda de cortina é que leva à morte de Ivan Ilitch. E aí nessa queda ele fica com hematomas e esses sintomas vão se arrastando até que ele definha por conta de uma queda pregando a cortina. Ivan Ilitch, na ânsia de mostrar para a sociedade que ele era decente, na ânsia de viver de aparências, não construiu laços. O que me deixa mais firme nessa questão de Ivan Ilitch é isso. Ele não construiu laços, ele só não morreu sozinho, porque ele tinha um criado, e o criado se chamava Gerasim. E ele dizia o seguinte, o criado, eu deixei até aqui a anotação. Quando o Ivan Ilitch o questionou por que ele fazia aquilo tão bem e tudo mais, ele disse, caso você não estivesse doente, mas está, então por que eu não serviria? E ele sabia que só o criado não mentia, na verdade, para ele. Todo mundo estava fingindo que ele não estava com a doença terminal. Todo mundo estava fingindo que o problema dele não era um problema, era só um problemazinho ocasional que ia passar. Apenas Gerasim tratava ele realmente como moribundo, que de fato era. E aí, só mais um, ele dizia assim, deixando, todos vamos morrer, dizia Gerasim. Então por que não fazer algum esforço por aquele moribundo que vai morrer? Fosse um fardo, justamente, disse ele expressando com isso que não sentia que seu trabalho fosse um fardo, justamente porque o fazia para uma pessoa moribunda. E aí vem o questionamento de Ivan Ilitch depois de ter passado por todos esses processos. E se na verdade toda a sua vida, a vida consciente tivesse sido errada? Viveu uma vida de aparência, de decência, sem vínculos? E cadê? Deu certo? E você já leu Ivan Ilitch? Quais foram as suas percepções em relação a ele? Você acha que uma vida sem vínculos é uma vida que seja boa? Ele via neles, Ivan Ilitch, e via neles tudo aquilo que vivera. Via claramente que tudo estava incorreto. No final da vida, as pessoas tendem a questionar, será que eu vivi corretamente? E o pior mesmo não é questionar se viveu-se corretamente. Pior é questionar. Eu poderia ter vivido diferente. E se eu tivesse um pouco mais de tempo? E aí, fala para mim. Você já leu A Morte de Ivan Ilitch? Quais foram as suas percepções? Eu vi um cara que criou uma vida sem vínculos e por isso morreu quase sozinho se não tivesse um criado que tivesse pena dele. E você? Se você ficou comigo até aqui, curte, compartilha meu vídeo e não se esquece, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Cheirinho de vocês.